O sucesso de um ministério, de uma igreja, ele pode ser definido pela quantidade de pessoas que a frequentam? Vamos pensar um pouco sobre isso? Meu nome é Rafael Silva, você está no meu canal. Para iniciarmos a nossa reflexão, eu quero ler aqui em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu posso adiantar a resposta da pergunta, e a resposta da pergunta é não. Eu não posso definir o sucesso de um ministério, de uma igreja, pela quantidade de pessoas que a frequentam. Se eu disser que sim, o que eu vou dizer daqueles pastores de igrejas pequenas, que às vezes têm dificuldade para pagar o aluguel da igreja, com poucos números de pessoas em seus cultos semanais? O que eu vou dizer desses pastores? Que eles não têm Deus? Então o ministério, o sucesso de um ministério não é definido pela quantidade de pessoas, mas sim pela pregação genuína da palavra de Deus. Vamos compreender melhor isto. O desejo de Deus, como nós vimos, é que todos se salvem e todos tenham conhecimento da verdade. O desejo de um pregador do evangelho é ele ganhar o maior número de almas possíveis para Deus. Porém, a preocupação não deve ser em encher a igreja, mas sim encher o céu. Porque aqui a mensagem pode mudar. Para encher a igreja eu posso usar métodos, mas para encher e povoar o céu com almas, somente com a pregação genuína da palavra de Deus. Se usa hoje em dia métodos para encher as igrejas, mas isso não quer dizer que as pessoas todas as pessoas são salvas ali. Porque o próprio Senhor Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, para se usar métodos para atrair pessoas, é só eu trazer coisas que aguçam os desejos dessas pessoas. Eu faço um estudo e vejo qual é a necessidade do povo e apresento um Cristo que soluciona tudo isso. Um produto numa prateleira. Então alguém entra na igreja, está lá o Cristo que restaura casamento, o Cristo que dá milagre, o Cristo que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo, faz aquilo. Eu pego um dele, ou vira o gênio da lâmpada, esfrega a lâmpada e ele me concede desejos. E normalmente se usa essas artimanhas para aguçar os desejos carnais dessas pessoas. Alguém quer ser rico? Jesus te faz rico. Alguém quer deixar de ser empregado e ser empresário? Jesus faz isso. Jesus faz aquilo. Então se apresenta um Jesus que faz tudo. Lógico que a igreja vai encher, porque aí as pessoas estarão ali para ter não Jesus, mas o que Jesus tem poder para fazer para elas. Então o ministério, o sucesso de um ministério, ele é definido não pela quantidade de pessoas, mas sim pela pregação genuína do evangelho, da pregação da palavra. Porque para eu entender o sucesso do ministério, eu preciso ver a essência. O que está acontecendo? Então, se eu entro numa igreja e ali está sendo uma mensagem cristocêntrica, a igreja está lotada, ali é um ministério de sucesso. Agora, se eu entro em uma igreja pequena, vazia, com poucos números de pessoas, mas o pastor é alguém que prega o evangelho genuíno, é uma igreja de sucesso. Porque as pessoas que estão ali, não estão ali buscando coisas, mas buscando a Cristo. Então pode-se usar métodos para encher a igreja. Diz para alguém: você vai vir aqui durante 7 sexta-feira, 14 sexta-feira, 21 sexta-feira, vamos fazer isso. E quando você terminar tais dias, Deus vai te dar isso. Como se a gente controlasse a vontade de Deus e Deus fizesse o que a gente quisesse.
Como se a vontade de Deus não fosse soberana. Então vem aqui, faz isso que Deus é obrigado a te dar. Deus é obrigado a te dar isso. Você faz isso, Deus é obrigado. Alguém que quer encher a igreja, ele precisa, além de usar métodos, mudar a mensagem. Então ele precisa fazer as pessoas se sentirem bem da igreja, para que elas possam ir. Agora, alguém que quer povoar o céu com almas, a mensagem tem que ser bíblica. A mensagem tem que ser o evangelho genuíno. E o evangelho, ele é confronto. O evangelho, ele não dá paz para o pecador. O evangelho é uma pedra no sapato para quem quer viver na mentira. Quando alguém vai ao médico e se faz o exame e o médico constata uma doença, o médico não vai maquiar a realidade daquela doença. O médico vai vir e vai dizer, você está com isso. E depois ele apresenta os medicamentos para curar aquela enfermidade. Ou seja, ele apresenta a realidade nua e crua. Porque ninguém vai tomar remédio sabendo que está são. Alguém só toma remédio se ele entender que ele está enfermo. Por que é que às vezes não tem salvação de alma? Simples, porque aquele pecador não foi confrontado com a mensagem bíblica. Se ele não foi confrontado, ele não sente a necessidade de mudar de vida. Enquanto eu não mostrar para o pecador que ele precisa de Cristo, quando que alguém pede perdão, quando esse alguém entende que errou, quando alguém se arrepende, quando esse alguém entende que errou, como é que alguém vai se arrepender dos pecados se ele entende que está tudo bem para ele, que a vida dele está normal, que Deus vai fazer tudo por ele e que ele não precisa ter um relacionamento com Cristo na igreja, ele vai de vez em quando, ele não precisa montar um relacionamento, ele só vai 7 dias, ele só vai 14 dias e Cristo faz por ele. Chega de pregar um Cristo produto. Cristo não é isso. Todas as vezes que eu priorizo a prosperidade, todas as vezes que eu priorizo milagre, qualquer outra coisa, eu desmereço a cruz. Mas Paulo orienta Timóteo dizendo, Timóteo, não vou te ensinar nenhum método para atrair pessoas, mas pregue a palavra. Seja fiel, exorte, ensine, pregue dentro e fora de tempo, mas pregue a palavra. A igreja não precisa de métodos. A igreja cresceu todo este tempo de história sem usar métodos, sem usar trocas. Vem para a igreja 7 dias e Deus vai derrubar uma muralha. Vem para a igreja 7 dias e Deus vai derrubar um gigante. Não. Uma palavra aos meus amigos pastores e pregadores. Continue pregando esta mensagem. Continue pregando a cruz. Continue pregando esta mensagem que não pode ser agradável aos ouvidos do homem, mas que leva pessoas para o céu. Porque depois que nós entendemos que Deus exorta aquele que ama, nós aceitamos a exortação. Você acha que alguém quer sair de casa? Eu estou falando de alguém que não serve a Deus, quer sair de casa para entrar numa igreja e ficar sendo confrontado? Não, ele não quer isso. Ele quer continuar na vida que quer, na vida que leva, quer entrar na igreja e ouvir só vitória, bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos, e isso nunca vai produzir nele uma mudança de vida, porque como ele vai para a igreja e só ouve sobre isso, então ele não vê necessidade de mudança. O homem sem Deus está destinado ao inferno. E eu convido você, não estou pregando placa de igreja, nenhuma denominação, mas vá em uma igreja que pregue Cristo. Chega de obrigar Deus a fazer o que a gente quer. Nós, como criaturas, devemos fazer o que Ele quer. Que Deus te abençoe. O meu desejo do meu coração é que esta mensagem entre em seu coração e você possa entender que Cristo está além de qualquer milagre, de qualquer coisa que pode acontecer momentânea. Cristo quer salvar a tua alma. Que Jesus te abençoe.